Vamos nos parabenizarmos mutuamente pelos 113 anos desta casa. Um século, mais uma década, mais um triênio de trabalho, de estudo, de prática da doutrina espírita. É uma efeméride, como nós costumamos dizer. 113 anos de trabalho. E é impossível, num momento desses, não nos emocionarmos, principalmente, Volmir, quando tu trazes a referência do nosso querido Cleito. Nós tivemos a bênção de conviver com ele por longos anos. Foi um dos benfeitores da nossa caminhada, da nossa trajetória, trabalhando na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, numa das áreas mais sensíveis e mais importantes, que era o Conselho Fiscal. E finalizou a sua caminhada na Terra frequentando o grupo que nós facilitamos no CELD, o grupo de estudo sequencial da obra básica do Livro dos Médiuns. Então, com certeza, aquela alma querida, com toda a sua serenidade, a sua gentileza, a sua firmeza de propósitos está entre nós, ele e tantos outros companheiros que nós conhecemos nesta casa e que já demandaram o mundo espiritual e hoje devem estar aqui felizes, confraternizando conosco. Então, recebam cada um de vocês o nosso abraço, o nosso carinho e a gratidão por nos permitirem estar aqui hoje celebrando com vocês 113 anos da Sociedade Espírita Dom Tomé. E um tema que é um tema desafiador, o trabalho voluntário no Centro Espírita. Na obra Os Mensageiros, André Luiz nos lembra o seguinte: nós intitulamos esse parágrafo que extraímos da obra Os Mensageiros como O Convite. Diz assim André Luiz, observem que interessante: alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Bom, só este parágrafo daria muitos seminários, muitas rodas de conversa, para aprofundarmos a importância. Alma alguma que conhece Jesus sem razão de ser. Então a gente fica pensando assim, nós que estamos há longo tempo nos grupos de estudo, frequentando as reuniões públicas doutrinárias, estudando o Espiritismo, conhecendo Jesus. Por que será que a vida nos oportunizou esse conhecimento do Mestre para nos tornarmos mais intelectualizados? Será que é para repetirmos aquelas perguntas, aquelas questões, aqueles textos que nós lemos? Será que é simplesmente para dizermos:
Olha, nós somos espíritas, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós somos católicos. Será que é para isto? Qual a razão de ser de termos conhecido Jesus? E logo após, o benfeitor amigo André Luiz já adiciona a esta razão de ser a questão do compromisso, do trabalho edificante, da responsabilidade. Jesus, certa feita, subiu a Jerusalém e era um período de uma das festas judaicas. Ele subiu a Jerusalém e estava próximo a um local chamado Porta de Betesda, ou de Betseba, enfim, tem várias traduções, onde haviam 5 pórticos, era chamada Porta das Ovelhas. E ali na Porta das Ovelhas, vocês vão lembrar dessa passagem, havia uma aglomeração de pessoas enfermas, pessoas paralíticas, pessoas cegas, pessoas com várias enfermidades, estavam agrupados ali. Por quê? Porque ali, naqueles pórticos, havia uma fonte, que segundo a crença da época, algumas vezes um anjo descia, a água se agitava, e quem se jogasse na água, naquele momento em que ela estava em agitação, ficava curado. Tá? Era alguma propriedade medicinal que tinha aquela água, e que em algumas épocas do ano isso ficava mais acentuado, mas naquela época não havia esse conhecimento, e tudo aquilo que produzia algum efeito era tido à conta de mistério e atribuído a um anjo que descia, agitava as águas e tudo mais. Jesus olha para aquela multidão e vê que ali tinha um homem deitado num catre, uma padiola. Ele se aproxima e pergunta para o homem: você alguma vez já entrou na água? E ele disse: senhor, eu não posso, porque eu não tenho quem me carregue. Quando alguém me leva até a fonte, já não adianta mais, então eu não consigo me arrastar, não consigo, enfim. Eu fico lendo essa passagem e fico lembrando, assim, né, de uma situação que às vezes a gente vive no centro espírita. É muita gente junto, esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Às vezes nós estamos paralíticos, estamos cegos, estamos enfermos, mas continuamos deitados no catre. E a gente não percebe, Jesus passa e diz: aí, vai fazer alguma coisa por ti? Ai, mestre, eu não posso, eu não tenho tempo, eu estou doente, eu estou com dificuldade aqui, eu não consigo. Não é assim. Jesus olha para aquele homem com toda a sua autoridade moral e diz para ele o quê? Levanta. Levanta daí. Pega o teu catre e anda. E vai te jogar na água. E o influxo da autoridade moral do mestre é tão grande que ele se levanta. Coloca o catre debaixo do braço e entra na água. Quantas vezes, através de uma palestra, na aplicação de um passe, no atendimento fraterno, na evangelização da família, num grupo de estudos, nós recebemos do Mestre, através das lições do Espiritismo, essa determinação: levanta, pega o teu catre,
anda, te joga na água. Mas aí tem um outro momento nesta passagem. Era um dia de sábado. E quando ele levanta, entra na água, o homem, o paralítico de Betesda, sai da água, caminhando, vai embora. E começa a contar o que aconteceu com ele. E aí pergunta, mas quem foi esse homem? E é que fez isso? Eu não sei. E aqueles que sempre têm alguma coisa, o Chico chamava a turma, como é que o Chico chamava assim? A turma do nada serve. Né? Tem a turma do nada serve. Se você faz o bem, não serve. Se você não faz, também não serve. Nós somos assim. A gente é da turma do nada serve. Mas como que aconteceu isto? Este homem curou num dia de sábado. E conversa vai, conversa vem, descobriram que o homem que curava no dia de sábado era Jesus de Nazaré. E aí os fariseus, o que fazem? Vão atrás de Jesus de Nazaré. E perguntaram para ele, mas tu não obedeces à lei? Como que tu curas no sábado? E aí Jesus diz uma frase que é lapidar para todos nós que o conhecemos. O meu Pai trabalha sempre. E eu também trabalho. Esta frase de Jesus, ela precisa colar nas nossas vidas. Porque ele é o modelo e guia. Se o Pai trabalha sempre e ele trabalha, e foi ele que nos asseverou que o que ele faz, nós podemos fazer e muito mais. O trabalho para nós é o quê? Uma lei da natureza. É uma lei da natureza. E o Espiritismo vai nos socorrer muito nessa questão. Porque toda vez que nós trabalhamos, ainda aproveitando o fato do paralítico de Betesda, nós vamos verificar que a segunda vez que ele encontra com Jesus, e se mostra, diz que está curado, com certeza veio agradecer, que Jesus diz para ele, vai e não tornes a pecar. Vai e não tornes a pecar. Ali havia um compromisso. Ficou curado? Muito bem. É preciso que tu mantenhas a cura. Então, todo o trabalho gera um comprometimento. Por que nós estamos aqui hoje? Trabalhando na Sociedade Espírita Dom Tomé. Por que tu está aqui, Valmir? É. Olha aí. Teu compromisso é esse. Devolver um pouco do que a casa te deu. Quem mais que é trabalhador daqui? Por que tu estás aqui no Dom Tomé? Para aprender a amar. Veja, então, tem um vínculo, tá? Tem um vínculo do trabalhador com a casa, isso é um vínculo psicológico. E nasce de um estímulo. Todo vínculo nasce de um estímulo. Qual foi o estímulo que o paralítico recebeu para manter a sua cura?
ficar curado. Ele saiu caminhando. Isso é um estímulo. Olha, ele deve ter pensado, se este homem que me oportunizou me erguer, me jogar na água, carregar o meu catre, estar curado, me disse que eu não devo mais fazer determinadas coisas, eu não devo fazer. Isso foi um estímulo. Então, todo trabalho, ele gera um estímulo. Ele precisa estar calcado num compromisso, num comprometimento. Diz o Volmir, eu estou aqui para devolver um pouco do que a casa me deu. O que a casa te deu é o estímulo que tu recebe todos os dias, é o que ela te dá. O compromisso é manter isso. Aqui eu aprendo a amar. Esse é o estímulo. Eu estou aprendendo a amar. E isto gera em mim um compromisso de manter aberto esse posto de luz que nos ensina a amar. E o compromisso, isso nós extraímos lá de um texto do Líder Espírita, volume 2, Liderança para a Nova Era. Tem um capítulo inteiro sobre comprometimento, trabalho e comprometimento. Mesmo a pessoa que adere ao trabalho, porque julga que é importante para si e para os outros, necessita de ter esse vínculo fortalecido ou construído, para que se transforme em convicção. Nós temos hoje muitos casos de trabalhadores que desistem da tarefa. Não sei se é o caso da casa, mas todas as casas hoje referem esse processo de abandono da tarefa por parte dos trabalhadores. Quando existe isso, é porque o vínculo se rompeu. Por alguma razão, o vínculo se rompeu. O que nós precisamos compreender, e isso é estudado largamente na sociologia hoje, nas ciências da administração, e Jesus ensinou isso. Hoje, o terreno da ciência, voltada para as relações interpessoais, enfim, estão trabalhando em cima disso. Mas isso não é novo. Nós vamos ver que Jesus já nos orientava e alertava para isso. Porque a gente sempre atribui assim, o fulano não quis mais trabalhar porque ele não tem compromisso. Não é assim que a gente diz? Só que isto é claro que é uma escolha, primeiramente, de quem rompeu o compromisso. Inquestionável. Nós fazemos escolhas, somos livres, temos livre-arbítrio. Mas quando nós falamos em estímulo, nós estamos falando de questões exteriores. Quando nós falamos em motivação, nós estamos falando de questões interiores. E muitas vezes nós não auxiliamos as pessoas, nós não estimulamos os companheiros de caminhada a fortalecerem o vínculo. Quantas vezes nos nossos grupos de trabalho, nos nossos grupos de estudo, nós reunimos as pessoas para perguntar: como está o teu ânimo? Como está a tua relação com o trabalho? Primeiro que nós somos vaidosos. Muitas vezes o companheiro faz uma apreciação da tarefa e a gente leva para o nível pessoal. Vocês me deem licença? Eu vou apoiar o joelho aqui, porque a coisa não está fácil. Então, a gente leva para o terreno pessoal.
Eu digo, olha, o trabalho não está bom. Eu estou sentindo falta disso, disso, disso. Não raro, quem responde pelo trabalho encara isso como uma crítica pessoal. Isso é o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Nós somos assim. Nós somos imperfeitos ainda. Mas nós estamos aprendendo. Então, nós não sabemos fortalecer nem construir vínculos coletivamente. Isso é uma demanda que nós precisamos suprir entre nós. Muitas vezes, nos afastamentos do trabalho voluntário, nós supomos porque as pessoas foram embora, mas nós não sabemos, até porque a gente não pergunta. Raramente nós vamos perguntar e vamos ouvir para entender, porque tem duas formas de oitiva, uma é para entender, a outra é para responder. E nós somos muito treinados em ouvir para responder. O outro está falando e eu já estou pensando como eu vou responder. Vocês não pensem que eu estou falando isso para vocês, eu estou falando isso para mim, gente. Eu me conheço. Então, quando eu estou compartilhando isso, eu tenho largos anos de liderança e passo por tudo isso diariamente e sei que é assim que eu ajo. Só que eu já consigo identificar muitas vezes e voltar atrás, e é muito bom. Tá? Então, trabalho voluntário pressupõe vínculo trabalhado, e vínculo trabalhado resulta em comprometimento. Bom, vamos adiante. Mas, afinal, o que é o trabalho? À luz do Espiritismo. O que é o trabalho? Os Espíritos respondem na questão 674, quando Kardec pergunta se o trabalho é uma lei da natureza, eles dizem, o trabalho é lei da natureza, sim. E por isso mesmo é uma necessidade. Então vejam, nós falamos no convite que todos nós que conhecemos o Cristo é por uma razão de ser. O Cristo asseverou que o Pai trabalha e Ele trabalha sempre. E isto vem nos dizer que trabalhar é uma necessidade. Quando nós vamos estudar as leis morais, na parte terceira do Livro dos Espíritos, naquela bela divisão que Allan Kardec propõe da lei divina ou natural, dividida em 10 leis. Nós vamos encontrar ali a lei do trabalho. Então, o trabalho é lei da natureza. Qual o trabalho? Perguntam aos espíritos, somente as atividades materiais? E eles respondem, toda ocupação útil é trabalho. Então, o trabalho voluntário no centro espírita, por excelência, é uma ocupação útil. E mais ainda, o trabalho voluntário no centro espírita é, sobretudo, a prática do quê? Da caridade. É a prática da caridade. Significa que todos nós temos necessidade de praticar a caridade? Sim. Porque a caridade é o amor em ação. E porque fora não há salvação, exatamente, né? Então, o nosso processo evolutivo está nesta dependência. E vejam bem que os espíritos assinalam o seguinte, que a civilização, processo civilizatório, que o nosso ainda é uma civilização incompleta,
não fosse uma civilização incompleta, nós não estaríamos vendo as guerras explodirem em vários pontos do mundo. Isso é sintoma de civilização incompleta. Nós ainda não somos civilizados. Nós estamos nos civilizando. Não é? E a civilização obriga-nos a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e prazeres. Quando a gente lê isso, é muito fácil a gente identificar no terreno material. Se nós olharmos a nossa casa hoje e lembrarmos da casa das nossas mães, das nossas avós, a gente vai ver a quantidade de necessidades que nós desenvolvemos. Começa pelos eletrodomésticos, não é? A minha mãe foi conhecer uma máquina de lavar roupa na nossa casa, na minha e da minha irmã, porque ela nunca teve isso. O fogão a gás, na casa dela, o botijão de gás durava 2 anos. Porque tudo era feito no fogão a lenha. E tantas outras coisas muito mais simples. Então, isso já mostra o quanto as nossas necessidades aumentaram. Materiais. Isso é progresso, é muito bom. Não fosse o atendimento das necessidades de saúde, a média de vida não tinha saltado de 70 para cá, de 38 para 77 anos. Porque as necessidades vão aumentando, nós vamos nos cuidando e vamos progredindo. Mas aí pergunto a vocês, e as necessidades espirituais, será que elas aumentam também? Isso é importante a gente fazer um diagnóstico nos nossos centros espíritas. Será que as necessidades daquelas pessoas que aportam as nossas casas hoje, no século XXI, são as mesmas de quando nós chegamos no século XX? De quando os nossos antecessores fundaram a casa? Por certo que não, porque o espírito humano, ele também avança. E ele também requer um pão espiritual de natureza diferente. O nosso movimento espírita tem dado uma demonstração de aprimoramento das suas ferramentas de estudo, de divulgação, de trabalho, na forma de preparar os seus trabalhadores. Por quê? Porque as necessidades das nossas casas aumentaram. O espírito humano está mais sensível. Mas é que hoje tem muito mais dores do que antes. Não. As dores são as mesmas, mas nós as sentimos de forma diferente. Vocês lembram que há um tempo atrás a gente sentava numa roda de amigos, até nós espíritas, e a gente ria de piadas inocentes, que criticavam deformidades físicas, cor da pele, orientação sexual, e a gente ria. Achava muito bonitinho isso. Hoje é constrangedor, a gente não faz mais isso. Porque nós sabemos que fazer uma piada sobre o negro, sobre o português, sobre o gay, sobre as mulheres, louras ou morenas, isso machuca as pessoas. Então, o espírito humano está mais sensível. Ainda que muitos
Porque, como dizem a Gênese, nós temos uma geração nova que já tem essa propensão ao bem mais aflorada e uma geração que ainda tem o pé no passado, nos velhos preconceitos e que se defrontam. Mas a Terra avança. E isso é trabalho do centro espírita. Semear nestas almas que se abrem esta realidade. Para que a dor se asserene, para que os conflitos diminuam, para que a fraternidade se acentue. Então, as necessidades do espírito humano aumentaram, e é claro que aumentando as necessidades e elas sendo supridas, os prazeres também aumentam. O prazer espiritual, o prazer de fazer o bem, o prazer de agir bem. Nós viemos de uma cultura judaico-romana que traz muito a questão do sofrimento, da punição, do castigo, não é assim? Mas nós não fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para sermos felizes. E quando você diz que o centro espírita nos ajuda a amar, você está dizendo, em outras palavras, ele também nos ajuda e muito a sermos felizes. Que vai nos ensinar o que é a felicidade, pergunta Allan Kardec aos espíritos, né? Qual é aquilo que nós podemos ter de felicidade na Terra? Ele diz, né, na esfera material, a posse do necessário, no terreno espiritual, a confiança no futuro, e mais outro aspecto que agora não me recordo. Quem souber, a confiança no futuro e a consciência tranquila e a fé no futuro. É isso. A consciência tranquila e a fé no futuro. Isto o Centro Espírita vai nos ajudando com aquilo que nós vamos aprendendo. Né? Então, o trabalho é lei da natureza. Por isso que Jesus pega o paralítico e diz, levanta, bota esse catre embaixo do braço, te joga na água. E isso ele nos diz todos os dias. Né? E o compromisso, então, que nós estávamos falando. O compromisso diz o seguinte, primeira coisa, por que eu trabalho? Às vezes eu me pergunto, por que eu trabalho? Primeiro, porque é uma necessidade. Isso nós podemos nos perguntar. Vocês já me responderam, o Volmir e a Carolina. Mas cada um pode se fazer essa pergunta. Por que eu trabalho no Centro Espírita? Aqui eu trabalho voluntário no Centro Espírita. Muitas vezes nós trabalhamos e o nosso vínculo, o nosso comprometimento, ele está sedimentado apenas na questão de eu preciso trabalhar. E isso envolve um cálculo de perdas e ganhos nas trocas que o indivíduo faz para a organização. O que eu ganho trabalhando voluntariamente no Centro Espírita? O que isso me traz de bom? Não se escandalizem, a gente precisa se perguntar isso, porque se a gente não se perguntar e não se responder, provavelmente o nosso vínculo se fragilize. Porque quantas vezes a gente diz assim, mas eu estou fazendo tanta coisa lá no centro, ninguém me dá valor, ninguém reconhece. E como nós somos mestres, às vezes, em mascarar as coisas, a gente dá de ombro e diz assim, mas eu trabalho para Jesus. Está certo? Mas Jesus se revela no mundo através das criaturas. Então, eu preciso me perguntar todos os dias, o que eu estou dando e o que eu estou recebendo.
Estou devolvendo à casa aquilo que ela me dá. Aí tem uma relação de ganho, de troca, de doação. Aproveitem, cheguem em casa, peguem um papelzinho e coloquem assim, tudo que eu dou ao centro espírita e tudo que eu recebo. Vejam como é que fica a balança. Se está equilibrado, está boa essa dimensão do vínculo. Está muito boa. Se eu não consigo perceber o que eu dou, eu preciso refletir um pouco mais nisso. Quem sabe eu estou precisando doar mais. E se eu não consigo identificar o que eu recebo, alto lá. Eu preciso entender o que eu estou recebendo. Mas a gente dá sem olhar a quem, tudo certinho. Eu estou falando de sentimentos. Olha, os discípulos, Pedro, certa feita, foi perguntar isso para Jesus. Mateus descreve. E nós? O que nós recebemos com tudo isso que a gente faz? Pedro. Por quê? Porque isso é importante para o ser humano. Não adianta a gente dizer que não. Porque senão isso fica corroendo as relações, principalmente a relação da pessoa com o trabalho. E as lideranças precisam entender isso. Faz muito bem, vez por outra, a gente perguntar para as pessoas: o que te prende aqui? O que te traz aqui? Então, esta é a dimensão que a gente chama motivacional do compromisso. Quando a gente realmente sabe que a gente tem necessidade daquilo que nós estamos fazendo, porque daquilo que nós estamos fazendo advém o retorno que me faz bem, que me traz felicidade, que aumenta a minha autoestima, que gera bem-estar. Mas tem uma outra dimensão estudada da questão do compromisso, que é o quanto a gente gosta daquilo que a gente faz, que é essa dimensão afetiva. E que está ali naquela questão, quando os espíritos dizem que a civilização obriga o homem a trabalhar porque aumenta as suas necessidades e prazeres. É o quanto eu amo a tarefa. Isso os nossos trabalhadores antigos dão uma lição fantástica. Olha, eu quando comecei a trabalhar na doutrina espírita, isso já vão lá para uns 45 anos, uma coisa que sempre me chamou a atenção era aquelas cabecinhas brancas, mas que embranqueceram no trabalho da doutrina. Então eu dizia assim, olha, aqueles que são da mesma idade que eu, que a gente começou junto, a gente até se estrila, a gente discute, a gente não sei o quê, mas esse pessoal que está aí há décadas, e que já deve ter visto e sofrido tantas coisas, e que perseveram a despeito das suas imperfeições, porque ninguém é santo. Se fosse, a gente já estava em um mundo superior, com exceção de alguns missionários, né, que a gente sabe que existem. Esse povo pode dizer o que quiser, fazer as reprimendas que fizer, que a gente vai baixar a cabeça e vai acolher, acatar, porque a gente vê tanta gente ficando pelo caminho, gente promissora, gente que começa com todo o gás,
que tem talentos para entregar, que tem recursos, e que acaba ficando pelo caminho, porque não resiste. O Raul tem uma frase que eu achava um pouco arrogante, mas que com o passar do tempo eu fui concordando com ele. Ele dizia assim: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E aos poucos eu fui achando que é mesmo. Tá? Porque para isso a gente precisa amar aquilo que a gente faz. Precisa gostar da tarefa, das pessoas que estão na tarefa, mesmo que muitas vezes a gente não concorde com as criaturas, mas é um irmão de caminhada, é alguém que tanto quanto eu está lutando para vencer a si mesmo. Aos poucos a gente vai aprendendo que muitas vezes a criatura corta um dobrado, vou usar uma gíria, né? Corta um dobrado para se manter onde está, para não ir embora. Porque a doutrina espírita é uma proposta renovadora, gente. Tem momentos que ela nos tira os pedaços, principalmente quando são crostas, arestas que não nos servem, dói. Que a gente acha muito lindo dizer assim: nós todos somos irmãos. Nós todos somos iguais. Isso a gente diz da boca para fora, mas nós temos atavismos que são enraizados. Enraizados. Certa feita, conversando com um companheiro de muitos anos, ele disse assim: Beth, tu não tem noção do que foi a luta da minha vida. Ele já estava com quase 70 anos. Para que eu olhasse para as pessoas negras como tu e o meu coração aceitasse que elas eram iguais a mim. Eu disse para ele: acredito. Ele disse: olha, estou falando isso para ti, nunca tive coragem de falar para ninguém, porque parece um contrassenso. Eu sou espírita, sou dirigente de reunião há décadas, mas o meu sentimento custou muito aceitar isso. Uma pessoa honesta consigo mesmo. Imagina, eu imaginei, olhei para ele, a gente ficou brincando, claro, né? Das duas, uma. Ou tu foste senhor de escravos, ou tu foste escravo. Sofreu muito, então isso cria, né? Uma dor na alma que é muito difícil e que se externa, se manifesta de várias formas. Por que a gente olha hoje na televisão essas coisas terríveis das pessoas trucidarem um outro porque é judeu? Das pessoas trucidarem outro porque tem uma orientação sexual diferente. O índice de feminicídios é porque nós não aceitamos o outro como igual. E aí a gente vai dizer: não, mas esse povo que faz isso não é espírita. Mas é cristão, a maioria sim. Dizem ser cristãos, mas ainda não aceitaram o ensinamento do Cristo. Então, o trabalho voluntário no Centro Espírita, ele vai nos colocando de frente com estas realidades. Vai fazendo com que a gente vá parando arestas. Vai experimentando essa dor retificadora. E a outra dimensão do compromisso, que é a mais profunda, que é quando nós entendemos
que aquilo que nós fazemos no centro espírita efetivamente precisa ser o nosso comportamento. Comportamento é aquilo que está introjetado. Nós introjetamos valores, introjetamos é a nossa convicção. Aconteça o que acontecer, o meu comportamento é esse, porque eu sei que eu faço parte de uma instituição que vai renovar a Terra. Quando eu tenho essa visão do meu trabalho voluntário do Centro Espírita, eu sou a casa sobre a rocha. Podem se abater sobre mim todas as tempestades. É claro que tem horas que eu vou me fragilizar, mas eu vou buscar socorro na oração, no entendimento daquilo que eu sei. E vou lembrar da advertência de Jesus, não tornes a pecar. E aí eu vou me manter a postos. Então, não são 3 tipos de compromisso, são bases de um mesmo vínculo. E que a gente precisa aprender a cultivar uns com os outros. Saber o retorno que nós temos, amar o que nós fazemos e fazer do nosso trabalho o nosso comportamento. Para que um dia a gente possa dizer, o meu pai trabalha sempre, Jesus e eu também. Eu creio que nós encontraremos o caminho. O Centro Espírita é uma aposta do Cristo para a redenção da humanidade. Então, é claro que ele sofre, como nós, todas as intempéries. Nós estamos em um período de transição planetária e os espíritos em A Gênese nos dizem o quão conturbado é esse período. Porque é aquele momento em que a casa está em obras. Há um determinado caos aparente. Há uma vibração que se alteia. E nós somos convocados a calibrarmos a nossa vibração por esse compasso da Terra nesse momento. E muitos ficam fora disso. E isso gera desespero. E o desespero se externa em perversidade, em conflitos, em lutas. Mas como nós estamos inteiramente nas mãos de Deus, porque a providência divina que toma conta de tudo, nós sabemos que todas as coisas, elas vão durar o necessário para que todos, e todos mesmo, aproveitem o máximo dessas lutas e dessas dores. O que nós precisamos é escolher se nós herdaremos a terra prometida ou não. E, sem dúvida, o Espiritismo é um elemento capaz de nos tornar herdeiros da terra regenerada. Meus queridos amigos, para todos nós, muitos outros 113 anos de trabalho com Cristo, aqui ou em qualquer lugar, onde o divino escultor da terra nos oportunize servir. Oremos juntos. Fechemos os nossos olhos, se assim nos fizer bem.
E vamos pensar no nosso coração neste momento, pulsando sob o influxo da presença dos benfeitores amigos que dirigem esta casa. Que a alma veneranda, carinhosa de Dom Tomé afague cada um daqueles que carregam o seu legado através dos tempos, entregando aos que sofrem o lenitivo para acalmar as suas dores, ofertando o pão da vida àqueles que têm fome de sabedoria, de equilíbrio, de conhecimento. Acende, Jesus, a luz da fé, mantida pela tua mensagem esclarecedora em nossos corações. Dá-nos a força para que possamos fazer a cada dia a semeadura dos valores nobres, das virtudes, para que a colheita se torne farta, a fim de que os celeiros da imortalidade possam suprir a todas as criaturas que se abeiram das multidões que acorrem ao teu encontro. Mestre amigo, ilumina os caminhos dos dirigentes, dos trabalhadores, dos frequentadores, da comunidade que rodeia esta casa. Que cada um possa perceber nesse momento a presença amiga de tantos que passaram por aqui e que continuam na espiritualidade, apostando na senda de luz que esta casa percorre. Dá-nos, amigo querido, o amparo da tua presença, que o teu olhar manso e bom se derrame sobre nós, convertendo-se em bálsamo para as nossas aflições, para as nossas angústias. Intercede, ó Pai Jesus amado, pelos nossos irmãos que estão nesse momento nas regiões conflagradas, as guerras, onde o ódio e o egoísmo têm privado muitas almas de se manterem no corpo físico para prosseguirem nas suas jornadas. Aplaca, mestre amigo, a sanha guerreira das lideranças que promovem esses conflitos, fazendo-os sentir no âmago dos seus corações um pouco de eternecimento para com tantas almas inocentes, sob o ponto de vista terreno, e mesmo sobre aqueles que, diante da lei divina e da lei de causa e efeito, constroem esses retornos dramáticos, Senhor,
que o nosso pedido de misericórdia possa interceder para que a paz se faça, para que os armistícios sejam coroados de êxito, para que possamos silenciar o mais breve possível essas hecatombes gigantescas que temos protagonizado. Sê conosco, Jesus amigo, agora e para sempre, que assim seja.